Olá, meu querido, tudo bem? Bom dia, né? Boa tarde, boa noite, dependendo da hora que você estiver visualizando esse vídeo. Meu querido, me desculpe, mas é praticamente impossível acreditar numa coisa dessas que eu vou te mostrar. Você já viu o que diz 2 Timóteo, no capítulo 3? É praticamente, queridos, impossível você acreditar numa coisa dessa. A Bíblia, ela, claro que toda ela já se cumpriu. Eu creio assim, porque eu respeito os tempos, as colocações, não é? Verbais da Bíblia. 2 Timóteo, capítulo 3, fala assim: sabe, porém, isso é Paulo falando, que nos últimos dias, eram os últimos dias da chamada volta de Jesus. Nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, porque os homens vão ser amantes de si mesmos, vão ser gananciosos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeição natural, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, sem amor para com os bons. Vão ser traidores, vão ser atrevidos, orgulhosos e mais amigo dos prazeres do que amigo de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando-lhe o poder ou a eficácia. Afasta-te também deste. Queridos, aqui para nós, isso aqui estava previsto para acontecer durante os últimos dias de Israel, antes da chamada grande tribulação, que é a mesma coisa, a manifestação do Filho do Homem. Queridos, aqui existe pelo menos 18 coisas negativas. 18. 3 vezes 6, você sabe que é 18. Você sabe que por este capítulo aqui, esses primeiros 5 versículos, para quem gosta de fazer trocadilhos de palavras, vai fazer a conta e vai falar: caraca, aqui está o número 666, 3 vezes 6 dá 18. São 18 coisas que está aqui negativa. Mas não é sobre esse assunto que eu quero falar, não. Esse vídeo eu quero falar sobre o seguinte: segundo isso aqui que Paulo escreveu para Timóteo, te lembra alguma coisa?
Você vê isso aqui acontecendo também nesses dias que nós estamos vivendo? Sim. Mas, então, se isso aqui já cumpriu, como eu acredito que já, você está vendo que a história se repete? Para todo lado que você olha, dentro do sistema religioso, você vê homens que são amantes de si mesmos, você vê homens gananciosos, você vê homens presunçosos, soberbos, blasfemos, tudo quanto é tipo de coisa. Aí, você diz assim, mas irmão Alberto, isso tem que existir. Concordo, filho. Concordo plenamente com você. Mas existe uma coisa que também você tem que prestar atenção. Vamos aqui em 1 Timóteo, capítulo 4. Eu li para você 5 versículos de 2 Timóteo, capítulo 3. Agora preste atenção em 1 Timóteo, capítulo 4. Mas o Espírito, com E maiúsculo, expressamente diz. O que é expresso? Hein? Expressamente. Expressar é uma coisa, agora expressamente é outra coisa. Se você pega um ônibus expresso, você sabe o que é, né? Que nos últimos tempos, é a mesma coisa de 2 Timóteo 3, últimos dias, últimos tempos. Alguns vão apostatar da fé, dando ouvido a espíritos com E minúsculo, enganadores e a doutrina de demônios, por causa da hipocrisia de homens que falam mentiras e têm cauterizado a sua própria mente. Eu não me canso de falar, queridos, que não é todo ser humano que tem um espírito com E maiúsculo de Deus dentro dele. Sabe por quê? Porque se fosse todo ser humano que tivesse o Espírito de Deus para voltar para ele quando morresse, era melhor você viver à margem da lei e ganhando dinheiro nas costas dos outros, porque não faria diferença. Ou o sistema religioso estão certos e nós estamos errados, ou eles sabem de alguma coisa com relação à vida e à morte que nós não sabemos. Você me pergunta, como assim, Alberto? Como assim? Eu já vou explicar. Queridos, se a Bíblia ela está aqui e todo mundo tem acesso, eu e você. Se os pastores, os líderes religiosos sabem que todo ser humano, quando morre, o espírito volta para Deus, então eles estão certos em ficar enganando as pessoas, ludibriando e também manipulando pessoas. Eles estão certos. Já que todo o espírito de Deus que está no ser humano, ele volta para a eternidade quando morre, então qual é a diferença? Então compensa você pregar mentira a vida toda, como
crente, como líder religioso, e no final da história você vai para o mesmo lugar, o espírito volta para o mesmo lugar daquele que fez de tudo para andar de acordo com a palavra. Verdade ou mentira? Eles estão certos e nós estamos errados, ou eles sabem de alguma coisa e nós não sabemos. Preste atenção. Romanos, capítulo 8. Por isso que eu digo, eu não creio que todo ser humano tem um Espírito de Deus dentro dele. Onde eu me baseio essa crença? No que Jesus falou para Pedro. Pedro, tu és pedra, e sobre esta pedra eu vou edificar a minha igreja, porque hoje os pastores chamam a igreja deles eles chamam minha igreja, Sila Malafaia, Valdemiro Santiago, R.R. Soares, Agendo Duque, Bispo Macedo. Eles falam a minha igreja, e está certo. A igreja que eles montaram, que ficaram milionários, é deles, não é de Deus. Mas Jesus disse a Pedro, eu edifico a minha igreja e as portas do inferno, condenação, não prevalece contra ela. Então, se as portas do inferno, que seria uma referência ao vale de Reinon, Egeinon, o vale dos filhos de Inon, Tártaro, Geena, se as portas do inferno não prevalecem contra o povo de Deus, então existe um povo que prevalece. E como se dá isso? Romanos, eu acredito no que está escrito. E eu não vou pagar para ver. Eu não vou pagar para ver. Eu poderia viver assim também. Eu fui convidado 3 vezes pela minha convenção, quando eu estava no sistema, para ser pastor. Poderia estar rico. Mas eu optei de não aceitar ser consagrado pastor, porque eu já tinha o meu pé atrás com essa coisa de pastor. Preste atenção. Romanos capítulo 8. A vida através do Espírito, o subtítulo. Eu quero ler a partir do versículo 6. Não esqueça que foi Paulo também. A inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito, com E maiúsculo, tá? É vida e paz. A inclinação da carne é inimizade contra Deus, porque não está sujeita à lei de Deus, nem Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade pode ser. Isso é a lei de Deus, não é a lei de Moisés. Portanto, porém, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Você conhece algum pastor cão guloso, líder religioso do sistema, que consegue ao mesmo tempo usar a Bíblia para mentir e ao mesmo tempo está falando pelo Espírito de Deus? Você acha mesmo que isso é possível? Fala aí para mim nos comentários. O que você acha? É possível? Deixa o like, tá? Para mim, isso é impossível. Paulo continua falando. Vós, porém, vós quem? Os crentes romanos. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito. Espírito com E maiúsculo. Agora ele bota o condicional, meu querido. É por causa dessa condicional aqui que eu não acredito que
todo ser humano tem um Espírito de Deus dentro dele. E eu não vou pagar para ver, não. Mas não vou mesmo. Eu poderia estar ganhando dinheiro enganando pessoas, mas eu não quero pagar para ver, não. Sei lá o que tem depois do outro lado. Olha o que Paulo diz. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito. Se é que o Espírito de Deus habita em vocês. O que 1 Timóteo capítulo 4 diz? Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos, o que aconteceria? Haveria o quê? 1 Timóteo 4? Hein? Alguns ia dar ouvidos a espíritos enganadores. Esse espírito enganador não é espírito com E maiúsculo. É um espírito com E minúsculo. E dois espíritos, meus queridos, pode habitar no mesmo corpo? Fala para mim. Fala para mim. Dois espíritos e um só corpo? Acho que não. É impossível Alberto usar a Bíblia para mentir para os outros e ao mesmo tempo o Espírito de Deus está dentro de mim. Acho difícil. Então olha aqui. Mas se alguém não tem, olha essa afirmação. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Mas se Cristo está em você, em vocês, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito vive por causa da justiça. Você entendeu, queridos? Por que eu não acredito que todo ser humano tem o Espírito de Deus? Ou está com o espírito de engano, espírito do erro, Paulo chamou de espírito, não é? Enganador, doutrinas de demônios, ou tem o Espírito de Deus. Dois espíritos em um só corpo, impossível. Essa é a minha crença, isso é o que eu acredito, e eu espero que você faça aí uma leitura da palavra e tire aí as suas conclusões. Deus abençoe. Um abraço para todos os nossos irmãos. Irmãos, o meu Pix continua, tá? Eu já adquiri umas coisas legal. Depois essas coisas estou conseguindo, graças a Deus. E daqui a um dia eu vou começar a reforma aqui no meu estúdio. E se você puder participar desta bênção, dessa vitória, com certeza você vai ver depois o resultado. Deus que te abençoe. Se inscreve no canal, tá bom? E muito obrigado por tudo. Amém.